Fala aí, gênio, Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio. Até que enfim eu resolvi desenvolver um sistema de caixa acústica 3 vias em estéreo para utilizar aqui na minha casa para ouvir música. E eu quero que você acompanhe o passo a passo de todo esse desenvolvimento, né? Há algum tempo eu já venho pensando em fazer um programa aqui no canal para fomentar aí o pessoal do it yourself, o pessoal que quer colocar a mão na massa. E eu estava agora mesmo trabalhando no projeto das minhas caixas e eu pensei, cara, por que não documentar tudo isso e mostrar para os inscritos aqui do nosso canal, né? Eu já tenho alguns alto-falantes que eu tenho guardado há bastante tempo, com bastante carinho, que eu vinha pensando em fazer algum projeto, até que enfim eu consegui organizar minha agenda para desenvolver esse projeto. Eu mesmo quero colocar a mão na massa para mostrar para você que é possível, até porque se eu conseguir, com certeza você também consegue. Então mostrar para você que dá para desenvolver os seus próprios projetos, né? Para parte de baixa frequência, eu quero utilizar dois Questo Audio de 10 polegadas, que eu já tenho guardado há bastante tempo aqui. Um falante que tem um visual muito bonito, ele tem esse Q cromado aqui na calota, usa um cone de celulose que tem uma musicalidade única com essas bordas costuradas e o nome Questo Audio gravado então nessa suspensão feita de borracha, né? O conjunto magnético conta com duplo ferrítio, que garante aí bastante força motor e uma boa dissipação térmica, além dessa parte aqui, que infelizmente não vai ser visível, mas bastante dourada aí, então um falante de 4 ohms, certo? A ideia é que cada falante, cada torre, receba um falante desse para a parte de baixa frequência, tá? Quem vai fazer a parte de sintonia do sistema é um duto também que eu guardo há muito tempo já. Tem essas pequenas perfurações aí que, de acordo com alguns especialistas, diz que simula basicamente o mesmo aspecto dinâmico que as bolas de golfe, certo? Na alta frequência eu vou utilizar um kit da Pioneer, o D1730, que eu não sei se existe aqui no Brasil, mas eu ganhei de presente dos meninos lá da Synergy Audio. Quero mandar um abraço para os meninos lá, muito obrigado por esse presentão, em que na voz são os falantes de 6 polegadas, feito com um cone de Kevlar, um falante muito bonito, ele tem um visual muito legal. Esse Kevlar aqui é um trama de tecido, é até usado em coletes à prova de bala, que dá um visual muito bonito no produto, deixa ele leve e ao mesmo tempo muito bem estruturado. Suspensão de borracha, e ele tem esse plug de fase no meio aqui para ajuste da alta frequência, o que dá um visual também muito bonito, um plug fixo, tá? Já na parte motora, ele conta com um conjunto magnético relativamente pequeno, mas que é capaz de suportar aí a dissipação dos 60 watts RMS que esse produto está destinado. Um falante de 4 ohms, né? Eu já fiz medição desse alto-falante, infelizmente ele tem um QTS relativamente alto, mas eu entendo porque a proposta da Pioneer é utilizar esse alto-falante para substituir o kit original do carro. Então, sendo assim, ele vai utilizar toda a porta como caixa acústica. Então, para isso, o QTS mais alto dá uma engordada um pouco no grave, melhora a baixa frequência. Então, quem vai substituir ele na porta vai ficar um som muito interessante. No meu caso, eu vou optar por uma caixa selada para tentar melhorar o controle desse alto-falante, mas eu vou acabar usando o corte alto, porque eu vou fazer o sub e subir um pouco mais e buscar esse falante. Assim eu melhoro o controle do falante, não tenho baixa frequência modulando a parte de voz, e eu aproveito a característica da sonoridade do Kevlar, que é muito única, então algumas pessoas gostam dessa sonoridade e é uma sonoridade que me agrada bastante. Para a parte de alta frequência, então, os agudos serão o tweeter que vem no próprio kit, é um tweeter de 1 polegada, ele tem esse aspecto muito bonito, já com a telinha. Vem com um plate na parte traseira que eu vou utilizar para fazer a fixação logo na parte superior da caixa acústica, e eu acredito que esse tweeter vai nos atender muito bem. Eu já conhecia a sonoridade dele e ele é um tweeter que vai subir bastante, vai nos agradar muito bem. Esse kit ele conta com um crossover passivo, né, que é aquele crossover que vai pós-amplificação, em que você entra com o amplificador, o sinal passa por alguns circuitos eletrônicos e é separado para o tweeter e para o MIDI, tá? Ele também conta com uma atenuação do tweeter, que você pode reduzir o ganho caso você decida usar o tweeter mais na altura do rosto, e é feito com componentes muito bons, né? Você pode perceber aqui que são componentes de primeira linha, um crossover muito bem montado. Mas particularmente, como eu quero utilizar esse sistema para dar aulas, utilizar para os alunos conhecerem sobre alinhamento, processo de montagem, essa torre eu vou construir ela totalmente ativa, tá? Então vai ter amplificações independentes para todos os canais e processamento, porque eu quero mostrar um processamento do sistema, então não vou utilizar esse crossover, beleza? Então é isso aí, uns torre 3 vias, 2 tweeters, 2 falantes e 2 subs, são esses falantes aí que eu vou utilizar no projeto, mas antes de mais nada, vem dar uma olhada aqui, eu quero mostrar para você como é que eu desenvolvo o projeto, como é que eu faço as simulações, beleza? Dá uma olhada aqui no meu computador. Então é o seguinte, ó, eu tinha algumas limitações no desenvolvimento do projeto, porque assim, como eu vou mandar cortar as madeiras fora, né, eu vou sair, vou cortar fora, eu não tenho uma máquina de corte em casa, eu tenho a limitação de encaixar essas caixas dentro do meu porta-mala, tá? Do meu carro, né? E eu tenho uma largura de 80, não mais que isso. O porta-mala dentro tem 90, mas a entrada dele é 80. Então eu limitei a altura total da minha caixa em 80.
certo? Tá aqui o desenho detalhado, tá? Esse é o desenho que eu acabo levando para fazer o corte das madeiras. Então, ou seja, tinha essa limitação de 80 para poder colocar a caixa dentro do porta-mala. É claro que depois vai receber um pezinho e tudo, isso vai aumentar e o Twitter vai acabar ficando no rosto, né? O ideal é que o Twitter esteja aí de 1 metro a 1,10 m, porque você sentado ele fica mais ou menos na altura do seu rosto. Então isso aqui era uma das minhas limitações. Então, isso aqui seria basicamente o conceito que eu gostaria de fazer com a caixa. Eu não queria uma caixa muito grande, porque eu tenho um certo problema de espaço. Então aqui vai ficar aquele falante de 6 polegadas, o sub eu vou acabar botando na lateral. E não tem importância nenhuma porque o grave é omnidirecional, então não teria grandes problemas. O duto, como ele vai ficar relativamente comprido, eu vou fazer uma coisa que é colocar ele aqui na parte de baixo, certo? Agora vamos lá, antes de qualquer coisa, isso aqui é o design inicial da caixa. Mas o que eu faço? Eu meço todos os falantes, eu uso aqui o Clio, né? Então quem me acompanhou já aí no canal sabe que eu tenho um Clio, um equipamento de medição de parâmetros e resposta. Então eu já medi os parâmetros do alto-falante e trouxe os parâmetros aqui para o Bassbox, tá? Que é o software que eu uso para fazer simulação da caixa. Então aqui seriam os parâmetros do falante. Basicamente, esses parâmetros aqui, digamos assim, não estão bem amaciados, porque eu usei um pouco o falante, mas não estão 100% amaciados. Mas como eu pretendo usar numa caixa selada, né? Porque esse falante, a Pioneer fez ele com um QTS um pouquinho alto, porque como ele é um falante para ser colocado em portas, né? Como eu falei agora há pouco, ele tem esse QTS alto porque ela entende que vai lá para a porta de um carro, né? E foi o que eu falei agora há pouco para você. Mas então eu decidi particularmente usar ele numa caixa selada. O IBP dele é 80, então ele ficaria bem tanto selado quanto dutada, mas eu particularmente optei por uma caixa selada. Então falando que tem o QTS de 0.8, frequência de ressonância 74. Bem amaciadinho, eu acho que essa frequência de ressonância vai descer ali para perto de 68, mas não vai alterar tanto assim. Se fosse uma caixa dutada, com certeza alteraria bastante, tá? Então para a caixa dele, eu coloquei então ela 210 de largura por 210 de largura, estou usando madeiras de 18 mm, e eu botei 43.2 de profundidade, né, 432, porque a caixa no total tem 450, mas eu vou fazer um painel duplo, porque eu quero afundar esse falante. Então ficou com um VB de 11.48 litros, né, 11.5 litros, QTC de 0,787, ou seja, uma resposta realmente plana, tá? Com o F3, iniciozinho da resposta em 85 Hz. Então, estaria aqui o que seria a resposta desse falante, o que para mim está interessantíssimo, porque eu pretendo fazer corte alto, né? Como ele é um falante de QTS um pouco mais alto, eu pretendo cortar ele acima de 150 Hz mais ou menos. Então não vai vir tanto grave, não vai vir baixa frequência para ele, não vou ter problema de excesso de deslocamento, eu vou usar aquilo que ele é bom, que é a resposta do cone dele, que eu gosto, do som do Kevlar, e a parte de alta frequência. Já para o grave, então, tá aqui os parâmetros dele, frequência de ressonância de 24 Hz, esse sim já está amaciado, então, que é bem interessante, vai descer muito, com QTS de 0,3, né, arredondando 0,29, o que é muito bom, super controlado, um falante que vai trazer a característica, eu já conheço o grave dele, mas a característica do som que eu busco, certo? A caixa, então, eu fiz ela com 18 mm de parede, 608 de altura, 210 de largura e 450 de profundidade. Me deu um VB de 34 litros e eu estou usando, tá aqui então, aquele duto ressonador que está me dando uma sintonia de 35 Hz, tá? Então a sintonia do sistema 35 Hz, F3 em 34. Tá? Então quando eu ploto aqui a resposta dele, dá para ver aqui na curva normalizada do grave, por exemplo, ó, ele tem esse enchimento aqui, essa parte mais alta, mas que quando eu botar o passa baixa, isso aqui vai sumir. E o F3, então a gente já viu ali, mas o F10, que alguns fabricantes sugerem, né, tá em 26 Hz, o que para mim é perfeito, dá até para assistir uns filmes, né? Música, se o sistema tocar de 30, 35 Hz para cima, vai atender muito bem. Até filme, se eu quiser, dá para assistir com esse sistema, tá? Então o ponto de crossover natural dele já está acontecendo ali perto de 150 Hz, que é onde eu pretendo fazer o corte desses falantes, né? A transição desses falantes. Agora aqui, ó, tá o modelo, então eu fiz o modelo no Solid Edge e eu decidi colocar o duto para baixo, porque se a gente vê aqui na caixa acústica, o duto ele é bem comprido, tá? Ele ficou com 41 centímetros no total. Então, como essa caixa teria 43, inviabilizaria se eu decidisse colocar o duto aqui na frente, ia ficar bem bonito, acho que é um duto bem legal, ia ficar bonito aqui na frente, mas eu iria ter que fazer curva, e apesar de poder, eu particularmente preferi não optar por isso. Então eu tô colocando o duto aqui embaixo, é óbvio que eu vou ter que levantar essa caixa para que eu deixe o duto livre, né? Eu não tenho problema de obstáculos na frente do duto, o que pode acabar mudando a sintonia do sistema. Então o falante vai aqui na lateral, o 6 vai aqui, e eu vou posicionar o tweeter aqui na parte superior, tá?
Aqui então está o desenho detalhado que eu fiz dele. Eu não detalhei muito, porque como eu mesmo vou cortar e eu mesmo vou construir, não detalhei muito. Mas é claro que no desenvolvimento de um projeto, se você vai entregar para alguém fazer, é interessante que você detalhe isso aqui cada vez mais. Então, ó, eu coloquei a profundidade do MIDI em 43, porque eu estou considerando a partir daqui, ó. Então 43.2, certo? A caixa total tem 45, já no grave mantém isso. E para não ter problema de vibração das paredes, eu coloquei 2 reforços aqui, que você pode ver aqui nesse desenho, ó. Estão lá os 2 reforços que eu botei para evitar com que as paredes vibrem. É claro que eu poderia fazer toda uma estrutura de matrix ali no meio, evitando com que as paredes vibrem, ou realmente duplar mais ainda, mas eu tenho algumas limitações de espaço. Eu tenho que ter um bom volume para o grave e ainda assim não ter uma caixa tão grande. Então por isso que eu optei por esse recurso. Vai travar muito bem a caixa, não vai fazer vibrações, mas é claro que tem outros recursos que posso usar para fazer o travamento desta caixa acústica. Então basicamente é isso que nós temos aqui do projeto. O próximo passo, então, agora eu vou cortar as caixas para a gente poder começar o processo de fabricação dela, beleza? Então é isso, agora o próximo passo é ir lá cortar as madeiras para poder começar a montar essa caixa acústica. Eu quero que você acompanhe, para que o vídeo não fique muito longo, eu vou separar então em uma próxima etapa. Te espero aqui na próxima quinta-feira, então, para você me acompanhar indo lá fazer o corte e preparar a caixa para receber os alto-falantes. Obrigado por ter estado comigo até agora. Se você quer acompanhar essa série, não deixa aí de se inscrever no canal, marca o sininho aí para eu poder te mandar as notificações e comenta aqui embaixo, né? Dá as tuas dicas, o que é que você gostaria de participar. Afinal de contas, essa é a ideia da gente estar participando aqui no YouTube, te dar a liberdade de estar junto com a gente também nesse desenvolvimento. Obrigado por ter estado comigo até agora, um grande abraço e até a próxima semana. Valeu!